Oi, turma, tudo bem com vocês? Já vou estar de volta para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de História e nós vamos começar corrigindo o exercício da semana da aula passada, que foi sobre a abolição da escravidão, certo? Então eu vou pedir para que vocês abram o livro na página 88 para a gente começar a correção. Logo depois a gente vai continuar o nosso assunto indo para o Brasil República, certo? A primeira questão, na página 88, pedia para você fazer a associação das leis e o que era que ela significava. Então, Lei Eusébio de Queiroz, né, proibia o tráfico internacional de escravos, né, de negros. Então, ele impedia que os escravos fossem vendidos ou comprados fora do país. Letra B, Lei dos Sexagenários. Era aquela lei que libertava os escravos maiores de 65 anos. E a lei do ventre livre era aquela que dizia que os filhos que nasciam de escravos poderiam ser considerados livres. Então, a ordem que ficou foi CBA. Segundo, pedia para você pesquisar no caça-palavras as palavrinhas que completavam as frases. Então, você iria encontrar aí, ó, escravidão, Lei Áurea, República, Redentora, Isabel e Império. Escravidão, Lei Áurea, República, Redentora, Isabel e Império, certo? Terceira questão, pedi para você responder as perguntas que tinha aí. Letra A. Qual a data da abolição da escravatura? Né? Que ano, em que data foi abolida a escravidão? Então, foi 13 de maio de 88. Quem libertou os escravos? A princesa Isabel. E o que a Lei Áurea determinava? Determinava que todos os escravos fossem libertados, né? Então, a liberdade dos escravos. Quarta questão. Por que razão Dom Pedro II não libertou os escravos do cativeiro? A gente sabe, né, como a gente viu na aula passada, que foi por causa da Assembleia Constituinte, ou seja, os donos dos cafezais, né, das fazendas de café, estavam colocando muita pressão em Dom Pedro para que ele não libertasse os escravos, certo? Porque eles ganhavam muito dinheiro com isso. Então, se os negros fossem libertados, eles passariam a ter prejuízo, porque eles teriam que contratar outras pessoas para trabalhar no lugar dos negros. Quinta questão. Nessa época, o que crescia entre os brasileiros em relação ao regime da monarquia? Então, crescia, né, uma vontade de mudança, um desejo de mudança, porque eles não queriam mais a monarquia. Eles queriam poder escolher os seus próprios governantes, certo? Então, eles queriam mudar a forma de governar o Brasil. Sexta questão. Comente como se deu a substituição do trono imperial temporário. Então, a gente viu que o imperador Dom Pedro II precisou viajar para Portugal, deixando como governante temporária sua filha, a princesa Isabel, né? Então, foi ela que ficou no lugar temporariamente, enquanto Dom Pedro precisava viajar para Portugal. Na sétima questão. Que fato importante aconteceu enquanto a princesa Isabel substituía seu pai? Como a gente viu, o fato importante que aconteceu foi assinado, né, a Lei Áurea, que foi a princesa Isabel que assinou essa lei, libertando todos os escravos, né? Então, ela libertou isso no momento em que ela ficou substituindo seu pai. É tanto que Dom Pedro II, ele não esperava que ela fosse fazer isso, ele não sabia, né? Ele ficou sabendo depois que ela já tinha assinado a lei e já tinha libertado todos os escravos. A oitava questão, que era a última questão do exercício, era uma questão pessoal, então eu não tenho como responder com vocês, tá certo? Por isso, a gente vai passar para o nosso exercício, para o nosso conteúdo de hoje, que é falando sobre Brasil República, na página 89, tá certo? Então, abra aí o teu livrinho para a gente começar com o nosso conteúdo, a nossa explicação do conteúdo. A gente viu que o Brasil, ele passou a ser governado pela monarquia, né, pelos imperadores, por muitos anos, né? Ele passou 67 anos sendo governado pelos reis e príncipes. Então, começou com Dom João, depois veio para Dom Pedro I, Dom Pedro II, certo?
E a gente viu também que o povo brasileiro já não aguentava mais essa forma de governo. Eles queriam mudança, eles queriam poder escolher os seus governantes sem ser dessa forma hierarquizada em que passaria de pai para filho, né? É tanto que, se continuasse no modelo de monarquia, quem substituiria Dom Pedro II seria a princesa Isabel, que era a que estava na linha de sucessão para o trono. Bom, durante o segundo reinado, que era o governo de Dom Pedro II, começou a crescer entre a população brasileira um movimento chamado Movimento Republicano, que eram aquelas pessoas que queriam transformar o Brasil em uma república, certo? Eles deixariam de ser monarcas, né? Não teria mais a monarquia governando e passaria a ser república, onde as pessoas poderiam escolher seus governantes. E esse movimento, né, o movimento republicano, ele só fazia crescer, né? As pessoas cada vez mais estavam mais agitadas para tentar transformar o Brasil em uma república. E isso começou a crescer de uma forma em que Dom Pedro não conseguia controlar mais, certo? Nem ele, nem as pessoas que trabalhavam com ele, porque era muita gente participando desse movimento, todo mundo do Brasil contra o rei, o imperador. Então, em 15 de novembro de 1889, né, as Forças Armadas, juntamente com o movimento republicano, ele foi e se dirigiram para a Praça da Aclamação, que hoje é conhecido como Praça da República. E aí eles cercaram o quartel-general, onde estavam presentes todos os ministros do imperador. Então, qual era a intenção deles? A intenção deles era entrar no quartel-general, render todo mundo, né, fazendo com que o imperador desistisse do império e eles pudessem proclamar a república. Então, olha só quem eram as pessoas que estavam fazendo parte do movimento republicano e foram até o quartel-general junto com as Forças Armadas. Tinha Marechal Deodoro da Fonseca, que era colaborador e articulador da campanha republicana. Então, foi ele quem montou toda a ideia para fazer com que isso acontecesse. Teve Benjamin Constant, que foi junto a Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, que faziam parte, né, do Partido Republicano. E mais um monte de pessoas, né? Esses foram os nomes principais, porque são nomes conhecidos na história, certo? Mas tinha muitas outras pessoas que faziam parte do Partido Republicano, do movimento republicano, e que queriam, né, que o Brasil se tornasse república. Então, ó, Deodoro da Fonseca, né, Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi lá, né, rendeu, né, tem dizendo aí, depois o imperador. Então, ele rendeu o imperador e proclamou a república, certo? E depois ele convocou uma assembleia constituinte. Ou seja, chegou todo mundo até o imperador e disse, não, a gente não quer mais, certo? Você vai ter que parar, né, deixar o cargo, deixar aqui tudo, porque o Brasil ele agora vai ser república, a gente não quer mais a monarquia. Basicamente, fizeram com que o imperador ele desistisse de ser imperador do Brasil e proclamaram a República do Brasil na marra, certo? E quando diz que eles convocaram a Assembleia Constituinte, quer dizer que eles montaram uma reunião para discutir sobre os pontos que viriam a ser responsáveis pela República. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi o primeiro presidente do Brasil. Por quê? Foi ele quem tomou conta do governo provisório. Quando o imperador saiu, né, do seu cargo, quem era que ia tomar conta? Eles queriam a república, mas eles não tinham quem ficasse no governo. Então, quem assumiu esse papel de governante foi Marechal Deodoro da Fonseca por um determinado tempo. E aí, ó, tem uns fatos interessantes sobre isso. Ele diz aí no livro de vocês que a proclamação da República, ela foi algo mais como uma decisão militar, porque ela não teve a participação do povo de forma literal. A gente sabe que tinha o apoio da população, porque toda a população queria tornar o Brasil república, mas as pessoas não foram lá lutar, certo? É tanto que quem foi cercar o quartel-general e tudo mais foram as Forças Armadas, né? Logicamente sendo guiados por Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um nível muito alto na parte militar,
certo? E olha só, Marechal Deodoro da Fonseca, quando ele assumiu a presidência do Brasil, o governo do Brasil, ele decretou uma lei que expulsava toda a família real do Brasil. É tanto que, depois de 2 dias da proclamação da República, o imperador e toda a sua família deixaram o Brasil e foram de volta para Portugal. A gente viu que Marechal Deodoro, ele foi o primeiro presidente e ele tinha um vice, né, que é uma pessoa que o auxiliava durante o seu governo. E essa pessoa também era um marechal, era chamado Marechal Floriano Peixoto. E Floriano Peixoto, por consequência, foi o segundo presidente do Brasil. Então, olha só, com a saída da família real do Brasil, precisava ser escrita uma nova Constituição, porque a antiga Constituição tinha os valores e seguiam as regras da monarquia. Então, agora era necessário que tivesse uma nova Constituição seguindo as regras da República, certo? Essa Constituição foi conhecida como Carta Magna. E a Carta Magna, entendendo aí, ó, é um documento de base que norteia todos os princípios de uma nação, ou seja, é ela que guia tudo o que a nação pode ou não pode fazer, certo? O período que ficou conhecido como República no Brasil, ele é dividido em 3 partes, né? Desde a proclamação da República até os dias de hoje, ele tem 3 divisões. A República da Espada, que foi de 1889 a 1894, que foi com Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, porque é chamado de República da Espada porque eles eram militares, certo? Teve a segunda parte, que foi a República Velha, que teve algumas divisões, né? República do Café com Leite, período Vargas, República Populista e a ditadura militar, que foram movimentos e momentos importantes para o Brasil, né? Porque a República Velha se dividiu em 4 partes extremamente importantes, que foram períodos que marcaram muito a história do Brasil, né? Tanto de desenvolvimento como em outros sentidos. E a terceira parte, ela vem de 1985 até os dias de hoje, que é chamado a Nova República, certo? Que é a república que a gente conhece, onde a gente elege os presidentes através de votação, e ele pode, né, governar o Brasil por 4 anos, sempre tendo os seus auxiliares, né, ministros e etc. O livro de vocês, ele não aborda especificamente a divisão, certo? Então, a gente não vai entrar em detalhes porque tomaria muito tempo e são muitas informações a serem trabalhadas. Mas, possivelmente, no próximo ano ou nos anos seguintes, vocês vão ver cada parte dessa, né, da República Velha, da República Nova e tudo mais repartidinho com todas as informações. O único detalhe dessa história dessa divisão aí que ele fala é sobre a parte da ditadura, né? Porque a ditadura militar é um período muito tenso na história do Brasil, né? Foi um momento bem complicado, onde as pessoas não tinham liberdade de expressão, elas não podiam sair de casa, elas não podiam fazer o que elas queriam, porque as pessoas que comandavam, né, os militares que tomavam conta do Brasil, fizeram diversas restrições, né? Então proibiram muita coisa. Então as pessoas não tinham liberdade, né? Elas viviam presas e só obedecendo ordens, certo? E ainda diz aí mais, né? As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas, muitas vezes com prisão, tortura e morte. Então a ditadura militar foi um momento muito complicado, certo? E que quem passou, né, quem sobreviveu, com certeza não gosto nem de lembrar, certo? Foi um momento, realmente, um período bem tenso da história do Brasil. Por isso que a gente não vai entrar em detalhes agora, porque é algo muito complexo, com muita informação para ser trabalhado de uma forma tão rápida, né? Eu precisaria de um momento mais extenso, uma aula, né? Um trabalho bem mais complicado para a gente poder falar sobre essa parte, tá certo? Bom, a gente já viu o principal, né? Que era a ideia da transição, né, da monarquia para o Brasil República. Então, agora a gente vai fazer o nosso exercício, certo? Quem tiver curiosidade e entender um pouquinho mais sobre essa divisão da República Velha, nessas 4 divisões, pode pesquisar também no Google, né? Tem diversos vídeos, tem textos falando sobre, então quem quiser pode procurar.
A gente só não vai trabalhar ela aqui agora. Mas vamos para o nosso exercício, tá certo? Na página 91. Primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Você tem 3 alternativas aí e você vai ver qual delas tem as informações verdadeiras, certo? A que tiver a informação verdadeira, você vai marcar um X. Segunda questão. Usando as palavras abaixo, explique como se deu a proclamação da República. Então, você tem palavras-chave, ó. Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889. Praça da Aclamação, proclamou a República. Forças Armadas e Assembleia Constituinte. Então, você vai pegar todas essas frasezinhas, essas palavras-chave, e vai transformar num texto explicando como foi que se deu a proclamação da República, certo? Lembrando que tem um trechinho parecido aí no livro, então você pode se basear nele. Terceira questão. Que medidas sofreram os membros da família real? Quando foi decretada a proclamação da República, o que foi que aconteceu com a família real que vivia no Brasil? Você vai reler, né, o texto e vai explicar o que foi que aconteceu com eles. Quarta questão. O que significa Carta Magna e qual é o seu valor para a República? Né? A resposta desse aí tem no livro, gente. É só pesquisar. Quinta questão. Quais são as consequências para o povo quando há ditadura? De acordo com o que eu expliquei aqui sobre a ditadura militar, quais são as consequências, né, de ter um governo de ditadura militar? É uma coisa boa, é uma coisa ruim e por quê? Né? Você vai ler aí o que tem falando no livro e dar sua opinião sobre isso. E o sexto, ele diz o seguinte: releia o texto didático Brasil República e compare com a República de hoje. Depois, comente com seus colegas. Né? Como a gente não tem como comentar com os colegas, eu vou falar um pouquinho aqui na correção da atividade na próxima aula de História, certo? Então, você vai ler o texto que a gente trabalhou hoje, né, que foi o Brasil República. O conteúdo de hoje você vai reler ele e você vai fazer uma comparação, né, com a forma que era trabalhada a República antigamente, na proclamação da República, e como é a República hoje em dia, né, a forma de governo. Você vai falar um pouquinho sobre, né, ver as diferenças e ver as semelhanças e escrever aí na sexta questão, certo? Esse é o nosso exercício de hoje, né? O nosso conteúdo de hoje. Lembrando que se ficou alguma dúvida ou algum questionamento que você queira fazer sobre o exercício ou sobre o conteúdo, é só mandar uma mensagem, tá certo? Na próxima aula de História, a gente corrige o exercício e dá continuidade ao nosso assunto da quarta unidade, tá bom? Tchau, tchau, e eu espero vocês na próxima aula.